Beleza, pessoal, hoje nós vamos conhecer como é que se faz o cálculo amostral. Então na parte 1, que é a aula de hoje, nós vamos conhecer como se faz esse cálculo, como se obtém esse tamanho ideal da nossa amostra e como é que é o processo, né? E aí na parte 2, que será nas próximas aulas, aí eu vou estar divulgando para vocês, nós vamos realmente executar a amostragem com base no tamanho que já foi calculado nessa aula de hoje, beleza? Vamos lá então, primeiro entender que dentro de amostragem a gente precisa respeitar algumas coisas. Para se fazer uma amostragem correta é necessário respeitar 3 pilares. Ter o tamanho amostral ideal, então não é qualquer tamanho, é um tamanho ideal. Respeitar a pulverização, ou seja, não pode concentrar tudo em um lugar, tem que pulverizar. E proporcionalidade. Então significa o quê? Se eu tenho mais funcionários do operacional, na hora que eu tiver que colher 20, eu não posso pegar 10 operacional, 10 administrativo. Então tem que tomar muito cuidado com essa proporcionalidade. Ok? Vamos lá então ver como é que se faz o tamanho, como é que se calcula esse tamanho amostral. Ok? Vamos lá na prática, vamos dar uma olhada como é que se faz isso. Mão na massa. Beleza, vamos embora. Pronto, eu estou aqui com uma situação, uma pesquisa que ocorreu com empresas americanas sobre o interesse em obter ou não a certificação ISO 9000. Então, primeiro passo, vamos ver qual é o tamanho, né? Quantos dados tem aqui realmente. Então, eu vou clicar aqui, ó, Ctrl T para selecionar todos os dados. Ele já selecionou. E se você olhar aqui embaixo, ó, você tem, ó, 663 dados. Pronto. Lembrem-se, a amostragem você realiza quando você tiver que colher a informação. Se, por exemplo, alguém me desse esses dados, com 663 dados, eu iria trabalhar com todos, porque todos os dados já foram colhidos, já estão na máquina. Agora é só apertar a máquina e botar o Excel para trabalhar. Mas se eu tiver que ir colher a informação, não, eu vou fazer um processo amostral. Então, nesse caso, 663 dados. Vou colher uma amostra desse. Pronto. Como é que é o processo de cálculo amostral? Você tem uma fórmula grandona para calcular, que a gente não faz conta, né? A gente trabalha usando softwares. E aí o que vai acontecer? Dentro dele nós vamos ter que ter clareza de 2 itens. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que seria. Vou pedir que vocês abram o Google, cheguem no Google e digite cálculo amostral online. Quando vocês derem um ok, vai aparecer a seguinte página lá para vocês. A primeira logo, cálculo do tamanho de sua amostra. Então observa comigo. 2 coisas importantíssimas. Nível de confiança, margem de erro. Não confundir, eles 2 juntos não tem que dar 100%. Margem de erro é uma coisa, abre um intervalo sobre aquela estimativa que nós vamos fazer, e nível de confiança é a credibilidade, é a confiabilidade daquelas suas decisões que você vai falar com base na amostra. Então aqui 95 é o mais usado, mas poderia ser, ó, 99 e aqui continuaria sendo 5, não é os 2 juntos, tem que dar 100. Não confundir. Nível de confiança e alfa. Nível de significância. Os 2 juntos tem que dar 100%. Em outro momento eu explico com mais calma o que seria o alfa. Resumindo, nível de confiança, a chance que você tem de acertar com aquela sua tomada de decisão. Alfa, a chance que você tem de errar. E margem de erro é o intervalo que vai ser gerado em cima daqueles seus valores, daquela sua estimativa. Então a gente vê muito isso em uma pesquisa eleitoral. Então quando a gente fala assim, ó, 2.000 pessoas entrevistadas, o candidato A teve 15%. Daquelas 2.000 pessoas, gerou para o candidato A 15%. Como a margem de erro é de 3%, vou dar um exemplo, significa o quê? Que quando acabar a pesquisa, esse cara vai acabar entre 12% e 18%. Qual a garantia que eu tenho disso? O nível de confiança. Então vou simular aqui, por exemplo, ó, uma população de 100, com nível de confiança 95, vou mandar calcular erro, vou botar de 5, ele deu 80. Por que está dando muito? Porque ele fala, poxa, o tamanho é pequeno, calcule mais. Se eu aumentar um pouquinho o meu tamanho, por exemplo, se esse tamanho agora for para 2.000, vou pegar aqui primeiro um tamanho maior, 663, que era aquele. Com nível de confiança 95 e a margem de erro de 5, deu 244. Você pode me perguntar, tá muito, o que é que eu posso fazer? Eu posso, ó, se eu aumentar aqui o erro, ele vai diminuindo, ó. Se eu aumentar, não recomendo você mexer muito no erro. Eu deixo o erro até 5%, senão você perde credibilidade. Ele vai aumentar demais, diminuir demais, gerando. Agora, se eu mudar aqui, 90%, ó, 90%, vou baixar aqui agora para 85% e vou botar aqui 2%. Ele já vai mudando automático, ó, 90%. Vou botar aqui 2%, 3%, ele já vai mudando. Então, você tem que saber, se o número ficar muito grande, você pode trabalhar tanto na confiança quanto na margem de erro e ir trabalhando de acordo.
Entenderam o que eu tô falando? Se quisesse fazer a conta na mão, ó, olha a fórmula na mão, teria que pegar uma tabela para trabalhar, uma tabela de scores. Não recomendo. Vamos direto calcular por aqui. Uma curiosidade que eu quero vocês. Nós vamos trabalhar com 95 e 5% de nível. 244 é o tamanho da nossa amostra que nós vamos gerar daqui a pouco naquela base. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho mais sobre a amostragem. Se eu pegar aqui e botar uma população de 2.000 pessoas, ó, 95,5, olha o tamanho. Se eu aumentar para 2 milhões, ó, 2 milhões, 35. Se eu tirar 2 milhões e botar 12 milhões, poxa, não muda? 160 milhões, não mudou? Por que não mudou? Porque continua o mesmo, ó, sem mudar nada. Pessoal, o tamanho amostral, ele começa a crescer, chega no ponto ele para. É como se dissesse, ó, para esse nível e essa margem de erro, esse tamanho é suficiente. Onde você vai ter problema agora? Na pulverização, na proporcionalidade e não mais no tamanho. É por isso que a gente escuta às vezes uma pesquisa, ó, vou pegar aqui com 2 milhões, com 98, 95% e vamos botar mais de 3. Botar 2%. 2.300. Pesquisa para prefeito, a população 2 milhões, dependendo da cidade. Pesquisa para governador, mudou pouco. Pesquisa para presidente, quase não mudou. É justamente isso. O problema não está mais no tamanho, o problema está nas outras vertentes que são pulverização e proporcionalidade. Entenderam? No nosso caso, que era 663, ó, vou botar aqui um nível de 5, 244. Então já sei que minha amostra ideal terá um tamanho de 244 elementos. Pronto. Agora que eu estou aqui, eu vou ter que fazer o computador tirar para mim 244 dados, ok? Para isso, ó, nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó, Guia Dados, Análise de Dados. Você pode olhar no seu Excel, pode ser que não tenha. Então vamos deixar logo habilitado, Arquivo, Opções, e aqui, ó, você vai vir em Suplementos. Os suplementos aqui vai ativar, vai aparecer aqui no meio um botão Ir. Você vai dar um clique e vai ativar a ferramenta de análise. Vai dar um OK, ele vai liberar essa opção. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma amostra de tamanho 244. Beleza? Amanhã a gente colhe essa amostra e trabalha ela para vocês verem como é que é fantástico esse mundo da amostragem aí que a gente vai descobrir. Valeu! Um abraço, pessoal. Até mais. Conta comigo, hein?